Boa tarde para todos os alunos que estão assistindo a esse vídeo e todos aqueles que compartilham da matemática junto comigo. Sou o professor Diego Cavalcante, professor de matemática, e no vídeo de hoje eu venho falar um pouco para vocês sobre juros simples. Quando emprestamos um capital a uma pessoa física ou jurídica, recebemos de volta a quantia emprestada mais uma quantia que denominamos juros. Eu empresto um valor, quando a pessoa me devolver, se a pessoa me devolve o valor que eu emprestei mais algo, esse a mais ele é chamado de juros. Quando o valor dos juros a ser pago por um empréstimo ao final de cada período é calculado apenas sobre o capital inicial, mantendo-se constante durante todo o período de transação, estamos trabalhando assim com juros simples. Ou seja, se eu emprestar R$100 a uma pessoa e disser que a taxa de porcentagem é de 10% ao mês, seriam juros de R$10 por mês. Esse juros ele não muda, certo? Ele continua sempre o mesmo a cada mês. 10 mais 10 mais 10 vai somando. Então, a taxa ela prevalece a mesma, o tempo é quem muda e o valor dos juros prevalece o mesmo. Então, seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, depende da quantidade de meses, certo? Assim, chamamos de juros simples a remuneração de um capital aplicada a uma taxa por um período de tempo. Outras variáveis que irão aparecer durante o nosso processo. Capital é a quantia aplicada ou emprestada por um período de tempo. Taxa de juros é a taxa percentual que representa o valor do juro em relação ao capital a ser pago ao final de um período de tempo. Tempo é o período de aplicação desse capital. Observações. Na determinação dos juros, a taxa e o tempo devem estar relacionadas na mesma unidade. Se um tiver ao mês, o outro também tem que estar ao mês. Se um tiver ao ano, o outro também tem que estar ao ano, e assim sucessivamente. Por conversão, o mês comercial tem 30 dias e o ano comercial tem 360 dias. Ok? Agora vamos resolver um problema de juros simples. A gente vai resolver esse problema de juros simples utilizando somente aquilo que a gente aprendeu no vídeo passado, que é porcentagem, ok? Pedi R$3.600 de empréstimo a um banco. Vou pagar daqui a 6 meses, com uma taxa de juros de 2% ao mês. Quanto vou pagar de juros simples? Que valor total vou pagar ao final do empréstimo? Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo, usando somente porcentagem. A taxa de juros que está sendo cobrada aqui é de 2% ao mês, certo? 2% ao mês. Então, inicialmente, a gente vai calcular 2% do capital, ou seja, 2% de 3.600. Você pode escrever isso aqui na forma de fração. 2% é 2 sobre 100 de vezes 3.600. Nós podemos dividir 3.600 por 100. 3.600 dividido por 100 dá 36. E 2 vezes 36 dá 72. Então, significa dizer que você tem R$72 de juros por mês ou mensal. Mensalmente, você tem R$72 de juros nesse empréstimo. Mas foram quantos meses? 6 meses. Então, você pega 72
vezes 6 meses. C vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 7 é 42. Com mais 1, 43. 432 reais de juros, certo? De juros. Isso no final de quanto tempo? No final de 6 meses. Ok? Isso vai ser o meu juro simples. Aí ele pergunta, que valor total vou pagar ao final do empréstimo? Qual é o valor total que eu vou pagar? É o valor de 3.600, que foi o valor que eu inicialmente peguei de empréstimo, mais os juros daquele empréstimo, mais 432. Certo? Isso aqui vai dar 3.600 com 400 dá 4.000, 4.032 reais, certo? No final do empréstimo. Este valor é o valor a ser devolvido no final das contas. Ok? Então veja que basicamente eu só calculei porcentagem. Certo? Entretanto, veja só, os juros que eu obtive, certo? Naquela transação, eu multipliquei o capital pela taxa inicialmente, multipliquei o capital pela taxa para achar o valor mensal, depois eu multipliquei pela quantidade de tempo. Então, se eu quiser fazer direto, basta que eu multiplique capital pela taxa e pelo tempo. Assim, eu obtenho os juros total daquele empréstimo ou de qualquer que seja a questão ou qualquer que seja o financiamento, certo? Sendo a juros simples. E o montante é o valor total. É você pegar o capital mais os juros, que foi o que a gente fez aqui anteriormente, certo? Aí você acha o montante. No caso do problema acima, eu peguei 3.600 e somei com 432. Deu 4.032, né? Os juros e o montante no final do empréstimo. Ok? Eu posso também utilizar essa fórmula aqui de outra maneira. Como juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, então isso aqui fica capital mais capital, taxa e tempo. Aí você coloca capital em evidência. O montante vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes T. Eu posso usar a fórmula desta forma, certo? Para achar direto o montante, só substituindo o valor do capital, da taxa e do tempo aqui. Viu? É muito importante essa fórmula. Juros simples, não esqueçam. Estamos trabalhando a juros simples. Vamos lá. Olha só. Calcule o montante. Calcule o montante de um capital de R$4.000, emprestado durante um tempo de 2 anos e 6 meses, 2 anos e 6 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês. Ok? Inicialmente, veja uma coisa. A taxa está ao mês. Aqui tem ano e mês. Então, bora converter tudo para mês. Certo? Um ano, como nós vimos,
tem 12 meses. Então, 2 anos tem 24 meses. 24 meses mais 6, isso aqui dá um total de 30 meses. Certo? 30 meses. Nessa questão, eu posso fazer ela de duas formas, ou até de três. Eu posso calcular primeiro os juros e depois somar com o capital, né? Para me achar o montante. Ou eu posso substituir todos esses valores direto na fórmula do montante, eu acho o montante direto. Ok? Tanto faz como tanto fez. Dá o mesmo. Vamos lá, bora calcular os juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital é 4.000. A taxa é de 1,5%. Então, você escreve 1,5 por 100 vezes 30. Que são 30 meses. Você pode simplificar, certo? Ficou, então, 40 vezes 1,5 vezes 30. Ok? Agora, você pode multiplicar direto. 40 vezes 1,5 vezes 30. Ou então, se você quiser, pode colocar 1,5 na forma de fração, para tentar simplificar mais um pouco. 40 vezes. Aí, ao invés de eu escrever 1,5, eu vou botar na forma de fração, vai ficar 15 sobre 10. Aí, vezes 30. Aí, ó, já simplifico mais um pouco. Ok? Ficou 4 vezes 15 vezes 30. 4 vezes 15, né? 4 vezes 15 dá 60. E 60 vezes 30 dá 1.800. Claro, cálculo esse que vocês aí já deveriam ter feito ou fizeram com certeza de cabeça, né? O professor ficou enrolando aqui. R$ 1.800 de juros. Então, quem vai ser o montante? O montante é igual ao capital mais os juros. Portanto, 4.000 mais 1.800. Total, R$ 5.800 de montante, que é o valor final. Ficou claro, né? Simples, dá para fazer sem problema nenhum. Só ter cuidado, ó, mês e mês, certo? Para não perder a questão. Vamos para a próxima. Em quanto tempo? Nessa questão ele já pergunta o tempo agora. Né? Em quanto tempo um capital, também ele não fala do capital, eu posso chamar de C ou eu posso chamar de X, tanto faz como tanto fez, certo? Há uma taxa de 6% ao mês, em uma operação de juros simples, rende 3/4 de seu valor. Então, os juros aí é de 3/4 do valor inicial. Se eu comecei com X, então é 3/4 de X é os juros. Beleza? Aí você vai usar a fórmula de juros. Os juros é 3/4 de X. O capital é X. A taxa é 6%. E o tempo eu não sei. Você pode dividir por X em ambos os membros, certo? Quando você dividir por X dos dois lados, esse X cancela com esse X. Aí fica só 3/4 igual a 6t sobre
6t sobre 100. Você pode tentar simplificar o máximo que você puder. Isso facilita bastante. Por exemplo, se eu dividir, né, 100 por 4 daria 25. Certo? Ó, 100 dividido por 4 dá 25. Aqui fica 1. Né? E aí agora ficou mais fácil você fazer multiplicação. Certo? Se você quiser dividir também um 6 por 3, facilita. Né? 6 dividido por 3 dá 2. No final das contas ficou 2t vezes 1, que é 2t, e 25 vezes 1, que é 25. Portanto, t vai ser igual a 25 dividido por 2. Aí você divide 25 por 2. 25 dividido para 2. Isso aqui vai dar 2 dividido para 2 dá 1. 5 dividido para 2 dá 2, sobra 1. 12 meses, né? 12 meses. Aí sobra 1 para ser dividido por 2. Sobra 1 para ser dividido por 2. Certo? Eu poderia converter esses meses em dias. Um mês comercial tem 30 dias. Aí 30 dividido por 2 daria 15. Certo? Ou então, você pode continuar a divisão. Você coloca a vírgula, acrescenta o zero, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10, e aí você ou escreve 12,5 ou você escreve 12 meses e meio. Certo? Tanto faz. Ou 12 meses e meio, ou 12,5, ou 12 meses e 15 dias. Ok? Vamos ver a próxima. Durante quanto tempo é necessário empregar o capital? Agora o capital. E ele pergunta novamente o tempo. Certo? Capital agora de 2.000. E ele quer saber o tempo. A taxa é de 2% ao mês. A M significa ao mês. A D ao dia. A S ao semestre. A B ao bimestre. Juros de R$800. Aí você substitui os valores na fórmula de juros. Juros é 800. Capital é de 2.000. A taxa é 2%, 2 sobre 100. E o tempo T. Simplifica logo aqui, ó. Fica 800 igual 20 vezes 2. No final das contas, você vai ter 800 dividido por 40. Ou 80 dividido por 4, que é 20. 20 meses. Questão mais simples. Também pedindo tempo. Como aqui tem juros, capital, taxa e tempo, então pode surgir 4 perguntas diferentes na questão de juros simples. Tem a de montante também, certo? Última questão, para a gente finalizar esse vídeo. Ele pergunta, nesse caso, a taxa. E aí ele vem dizendo, um capital de R$10.000, aplicado durante um tempo aí de 3 meses. A taxa de juros simples rende R$300 de juros. Determine a taxa de juros. Então, qual é a taxa? Aí, novamente, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O juros é de 300. O capital é de 10.000. A taxa é o que eu quero saber. E o tempo é de 3 meses.
Ok? Fazer o seguinte. Eu vou passar primeiro só esse 3 para o outro lado dividindo, porque eu estou vendo que 300 divide 3. Ou então, melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir por 3 dos dois lados, certo? 300 dividido por 3 dá 100. E aí 3 dividido por 3 dá 1. Aí agora eu vou dividir os dois lados por 10.000. Então vai ficar 100 dividido por 10.000. Eu simplifico esses dois zeros com esses dois zeros. A taxa é de 1 sobre 100, certo? Ou 0,01. Se você quer transformar uma taxa, qualquer que seja ela, em porcentagem, basta que você multiplique por 100. Quando você multiplica por 100, o resultado fica em porcentagem. Então, a taxa é de 1% ao mês, ou mensal, certo? 1 sobre 100 é 1%, é 1%. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado bastante claro. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta, mandem, certo? Que eu esclareço. Tchau, até o próximo vídeo.